Agora nós chegamos à hora da mensagem e hoje foi convidado o pastor Elias Medeiros. Alguns perguntaram para mim, mas o Elias foi pastor da igreja? Não, o Elias não foi pastor da igreja, ele foi deão e professor do Centro Evangélico de Missões. E que quando ele passou aqui em Viçosa, não foi um tempo muito longo. Ele passou de janeiro de 1987. Na época, o pastor da igreja era o reverendo Alceu, e ele ficou junto com a sua esposa, Foquilina, até julho de 1990, um curto período, e sempre no SEM. Mas o envolvimento do casal foi tão grande, ele fazia parte da nossa igreja. Então, o carinho que nós temos pelo casal e pelos seus 3 filhos, a gente chamava aqui de Johninho e Johannes, a gente chamava a Adriana de Adri, e a gente chamava a Lina, a caçula, de Lininha. O Elias, eu fiz umas contas aqui, e nas minhas contas deram 8 netos, sendo que dos 8, 6 são meninas, mas acho que são 9, não é? Depois você nos ajuda com isso. O Elias, ele foi missionário junto com a Foquilina na Amazônia, e numa das aulas de Novo Testamento que ele dava para a gente, eu tive o privilégio de fazer, ele nos contou algumas experiências de recém-casados, ele e a Foquilina, vivendo no meio de uma tribo indígena, e como é que foi um desafio iniciar a vida de casado sendo missionário numa tribo assim. Foi uma honra poder tê-los aqui com a gente. Logo depois eles foram para os Estados Unidos, quando Elias foi professor do Seminário Reformado lá em Jackson, Mississippi, e hoje ele é professor emérito daquela instituição. Mas uma coisa que a gente sempre lembra, a gente cumprimenta o Elias e a Foquilina com um jargão que ele sempre falava. Conta a bênção, varão. Todos os dias não era bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Era conta a bênção, varão. E a gente tinha sempre bênção para contar. Elias, fique à vontade. É uma honra tê-lo com a gente. Agora vamos ter a mensagem por meio do pastor Elias Medeiros. Irmãos, é uma alegria muito grande estar neste momento celebrando esses 55 anos da história da Igreja Presbiteriana de Viçosa. Somente para colocar os dados em dias, a Foquilina e eu temos 10 netos, 8 netas e 2 netos e 1 bisneto. Mas vamos à palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em papel ou digital, porque eu gostaria que vocês acompanhassem a Escritura Sagrada. E a minha oração, eu estou falando isso como oração diante do Senhor, é que eu não comunique simplesmente informação, mas que o Espírito Santo abra os nossos olhos para ver aquilo que a gente não pode ver por nós mesmos. Abra a nossa mente para entender o que nós não podemos entender por nós mesmos. Abra o nosso coração para que nós possamos crer naquilo que de outra forma nós não poderíamos crer, e nos habilite e nos motive para ser uma bênção do outro lado da rua como do outro lado do mundo. O texto é Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17. E eu vou ler para vocês e vou explicar o meu título. Mateus 4, 12 a 17. Mateus está registrando o início do ministério público do Senhor Jesus. E inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, Mateus escreve: ouvindo, porém, Jesus que João Batista, o primo dele, o precursor dele, que anunciava Jesus, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso
retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Até aqui, a leitura da palavra inspirada, inerrante, invencível, suficiente e eficiente de Deus. Que o Senhor nos abençoe, tanto o pregador como os ouvintes. Que tudo possa acontecer para a glória dele, a edificação da igreja dele e a salvação daqueles que ainda não o conhecem. Meus queridos, o título que eu tinha passado e passei para a Igreja Presbiteriana de Viçosa foi A Missão de Jesus e da IPV, ontem, hoje e amanhã. Eu queria apenas explicar um pouco desse título, como introdução. Quando nós nos referimos à palavra missão, a palavra nas Escrituras Sagradas que Jesus mais usou, que nós podemos dizer a missão de Jesus, é a palavra trabalho e obra. Ele dizia que a satisfação dele, o desejo dele era realizar a obra do Pai, ou seja, a missão do Pai, o trabalho do Pai. Então, a gente podia até dizer que eu estou falando aqui sobre o trabalho de Jesus, a obra de Jesus, e a obra e a missão e o trabalho da IPV, ontem, hoje e amanhã. Que eu, como minha introdução, eu vou usar um outro texto, por isso que eu quero que os irmãos mantenham Mateus 4, 12 a 17. E a minha introdução vai ser começando com o texto que está sendo o texto-chave para essa celebração do aniversário da IPV. Eu queria que os irmãos deixassem as suas Bíblias marcadas em Mateus capítulo 4 e fossem comigo até o Salmo 78. O Salmo 78. Salmo 78, eu soube que é a referência da celebração deste mês. Eu gostaria apenas de ler versículos 2, 3 e 4. Salmo 78, 2, 3 e 4. É um salmo messiânico. E nos versículos 1 e 2, Asaf é usado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus para falar o que Deus está falando ao seu povo. E aí nós vemos a reação no versículo 3 e 4. Diz assim: escutai, povo meu, a minha lei. Logicamente não era a lei de Asaf, era Deus falando através de Asaf. E é uma bênção quando nós ouvimos o servo do Senhor e sabemos que não é o servo do Senhor que está nos comandando alguma coisa, mas que o Senhor está comandando através do seu servo. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós realmente ouvimos a voz de Deus. Aí ele diz assim, veja a palavra profética. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Isto é uma profecia sobre o trabalho, a missão e o caráter do ensino de Jesus. Porque esta referência aqui, vocês vão encontrar, não precisa mudar agora, eu vou ler para vocês. Vocês vão encontrar em Mateus 13, quando Jesus fala sobre as parábolas do reino, e aí Mateus, inspirado pelo Espírito de Deus, diz assim, todas estas coisas disse Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, o que Asaf, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, está falando aqui, é sobre as palavras do Messias, sobre a missão do Messias, sobre o trabalho do Messias. E agora vem o que é que isso tem a ver com o povo de Deus. Versículo 3 diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Em outras palavras, ontem,
O que é que nos falaram os nossos pais ontem? Isso aqui está se referindo, sem dúvida nenhuma, ao passado. Ontem. E a propósito, quando nós pensamos em história, irmãos, alguém já disse, todo mundo sabe desse adágio, sei lá, que nós devíamos conhecer a história para não repetir os erros. Eu tenho outra perspectiva. Nós deveríamos conhecer a história para repetir os acertos, as coisas corretas, as bênçãos de Deus. É isso que o Salmo está dizendo aqui. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais. Que bênção quando nós temos pais, especialmente os pais da igreja, que nos contaram o que ouviram da parte do Senhor. E a Igreja Presbiteriana de Viçosa tem uma história de paz. Agora, a segunda coisa, não o encobriremos a nossos filhos. Em outras palavras, não é somente ontem, mas hoje. Ontem, hoje, não os encobriremos dos nossos filhos. Contaremos a vindoura geração. Aqui já é o amanhã. Contaremos o quê? Os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele tem feito. Este é um salmo messiânico falando da missão do Senhor Jesus. Que nossos pais ouviram, que nós estamos passando para os nossos filhos e oramos que estamos passando agora às outras gerações que vêm, porque a missão de Jesus não muda. É a mesma ontem, hoje e para todo sempre. E a missão da igreja, o trabalho da igreja do Senhor Jesus nunca vai mudar. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. As circunstâncias não mudam o trabalho da igreja. Pode mudar, às vezes, a forma de comunicar isso, mas a mensagem e a missão é a mesma. E essa é a minha oração que eu tenho, porque eu tenho percebido que a Igreja Presbiteriana de Viçosa, por 55 anos, tem se referido ao que os pais falaram, é aquilo que estamos comunicando, e oro que continue comunicando aos filhos hoje e à geração vindoura. Agora, pensando na história da Igreja Viçosa no passado, eu gostaria, eu sei que essa introdução é meio longa, eu não faço introduções longas, mas hoje é uma exceção. Eu gostaria de fazer também uma homenagem, não somente aos pais da igreja, porque a maior bênção não é simplesmente ter pais na igreja, mas a maior bênção dos pais na igreja são pais que contam as maravilhas do Senhor do passado aos filhos do presente, para que essa nova geração possa anunciar as maravilhas do Senhor. Mas, sem dúvida nenhuma, eu gostaria que, não peço que vocês abram, mas eu vou abrir para vocês. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias. Isso aqui é chamando para ontem. E eu vou chamar a atenção agora da Igreja Presbiteriana de Viçosa, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias ontem, do passado, os quais nos pregaram a palavra de Deus. A maior bênção, meus queridos, pais, avós, bisavós, tetravós, é realmente quando Deus nos usa como guia, como líder, e que as pessoas vão se lembrar que nós falamos para eles e pregamos e anunciamos e compartilhamos e vivemos a palavra do Senhor. Diz mais ele: e considerando atentamente o fim da sua vida, e aqui o fim da sua vida pode estar se referindo, sem dúvida nenhuma, aos objetivos, aos propósitos que eles declararam, que eles viveram. Imitai a fé que tiveram. E sabe qual é o contexto aqui? É justamente o versículo 8. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ontem, hoje e amanhã. E na minha introdução, eu gostaria de chamar a atenção dos queridos para ouvirem 2 minutos e 20 segundos do passado, de um dos pais da igreja. Qual era a visão que ele tinha para a igreja de Viçosa?
e que, sem dúvida nenhuma, está muito claro relacionado com a missão de Jesus. Vamos ouvir, 2 minutos e 20 segundos só. Eu cheguei aqui em 1960, com 30 anos, e tínhamos apenas 2 filhas. Eu de Janeiro e 2 filhas, né? Viemos para começar da estaca zero. A única coisa que havia aqui é um grupo de estudantes, ele fazia parte, de diversas denominações, umas 12 pessoas, né? E já se reuniam. Eu me juntei a eles, aí fundamos a primeira igreja aqui de Viçosa, evangélica, né? Hoje temos várias. Gosto muito daqui. Quero morrer aqui. Não sou mineiro, sou fluminense. Não conto futebol, mas ao estado. Futebol, o senhor é Flamengo? Não, senhora, não entendo nada de futebol. Eu digo sobre isso porque nasci em Campos, no estado do Rio. E nunca pensei que viria trabalhar em Minas. Foi uma reviravolta no último ano do seminário. Eu vim parar aqui, né? Muito bem. Quase todo dia, eu e de Janeiro oramos para que haja uma visitação especial do Espírito Santo aqui. Amém. Que a graça seja derramada profusamente sobre esta cidade. Essa cidade é muito importante, estrategicamente falando, por causa da universidade, né? Temos 20 mil alunos, né? E mais uma ou 2 universidades particulares, né? E muita gente do Brasil inteiro vem estudar aqui. E várias faculdades, né? Particulares. Vem estudar aqui e passam 4, 5 anos, depois voltam. Se eles se converterem aqui, imagine que bênção. Nós não colhemos nem sempre os frutos, né? Mas não faz mal. Não faz mal. Esse é o testemunho do passado, de saudosa memória. De um homem de Deus que entendia qual era a missão de Jesus, a obra de Jesus e o que ele queria ver acontecer na cidade de Viçosa, se espalhando pelo mundo todo. Agora vamos para o texto de Jesus. Os irmãos vão perceber que realmente aquilo que nós temos lido até agora e temos ouvido como testemunho realmente é de Jesus. Mateus capítulo 4. E eu sei do tempo limitado que eu tenho. Se houver um reavamento, ou um avivamento, um derrame do Espírito Santo, nós continuaremos. Mas vamos para o texto de Mateus capítulo 4, 12 a 17. Porque aqui o Senhor Jesus está deixando bem claro, e Mateus está falando já no início do ministério do Senhor Jesus, a propósito, é confirmado por todo o evangelho de Mateus, e na conclusão de Mateus 28, vocês têm a mesma ênfase do início do ministério do Senhor Jesus, da grande comissão do Senhor Jesus. Vejam bem, eu vou, para facilitar o nosso entendimento desse texto, eu vou dividir em 3 perguntas. 3 perguntas. Eu não sei como vocês estudam a Bíblia, lê a Bíblia, mas geralmente quando eu estou meditando em câmara lenta, devagar nas Escrituras, eu sempre faço pergunta para o texto. Em primeiro lugar, eu tento perceber como é que o texto responde a minha pergunta, ou como a Escritura responde a minha pergunta, e nunca tento responder à luz da minha experiência. A minha experiência secundária é o texto que tem que responder, para que eu possa julgar as minhas próprias experiências. Então, há 3 perguntas aqui para nós estudarmos rapidamente. A primeira pergunta é: por que Jesus deixou Nazaré? Vocês observaram a ênfase que tem aqui em geografia, as referências a Galileia, a Nazaré, a Cafarnaum, a Beira-Mar, confins de Zebulon e Naftali, Jordão, e assim vai. Uma referência muito pesada à geografia.
Na palavra de Deus, geografia, toda menção à geografia, toda menção a lugar na Escritura Sagrada tem a ver com o plano redentor de Deus. Nada de geografia aqui é posta, inspirada pelo Espírito Santo, fora do contexto da salvação. E eu queria já adiantar para os irmãos que toda a nossa geografia, todos os lugares onde nós estamos, todo lugar que existe na face da terra tem a ver com a história da redenção do Senhor Jesus. Então, veja bem, em primeiro lugar, a primeira pergunta, são 3 perguntas. A primeira, por que Jesus deixou Nazaré, que era a cidade onde ele cresceu? Segundo, por que Jesus foi morar em Cafarnaum? Por quê? E em terceiro, aliás, para que Jesus foi morar em Cafarnaum? Para que Jesus foi morar em Cafarnaum? E a terceira pergunta é, o que é que Jesus fez nesses lugares? 3 perguntas. Por que Jesus deixou Nazaré? Para que Jesus foi morar em Cafarnaum? E o que Jesus fez nesses lugares? São 3 perguntas que eu faço todos os dias para mim também. Por que eu deixei João Pessoa? Por que eu deixei Viçosa? Para que eu vim morar aqui? Ou porque você poderia dizer, por que eu deixei o lugar e fui para Viçosa? Para que você foi para Viçosa? E o que é que nós estamos fazendo nesses lugares? Essas são as 3 perguntas. E o que é que isso tem a ver com a missão de Jesus ontem, hoje e até a sua vinda? Então vamos dar rapidamente, porque eu sei que o meu tempo está correndo. Primeira pergunta, por que Jesus deixou Nazaré? E veja que logo no versículo 12 você tem a primeira resposta. Houve uma causa natural, está bem lá, veja bem, a Bíblia diz assim, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia e deixando Nazaré fora morar em Cafarnaum. Aí você diz, pronto, pastor, aqui está a resposta. Ele saiu de Nazaré porque ele ouviu que João estava preso. Então essa foi a causa, a aparente causa natural que levou Jesus a sair de Nazaré para ir para Cafarnaum. Aliás, se você pensa dessa maneira e viu, a sua resposta está correta, mas está incompleta. As causas naturais nunca são a resposta completa dos propósitos de Deus. As causas naturais lhe dão a resposta correta, mas incompleta. Na realidade, você vai observar que na vida cristã não existem causas naturais. Todas as causas naturais são sobrenaturais porque foram determinadas, dirigidas por Deus para um propósito muito maior. Para um propósito muito maior. E a propósito, vocês vão observar isso no ministério do Senhor Jesus, no ministério dos profetas, por todo o Velho Testamento. Nós sempre temos uma razão, uma causa natural para explicar o que acontece, os nossos movimentos, etc. Mas eu vou mostrar para vocês, à luz das Escrituras Sagradas, para nós pararmos de considerar as causas naturais como um fim em si mesmas. Por exemplo, deixe-me mostrar um exemplo muito claro. José e Maria, irmãos, viviam em Nazaré quando Maria estava já perto de ganhar o filho. Mas Jesus não era para nascer em Nazaré. Havia uma profecia que geograficamente o Senhor Jesus, como Messias, era para nascer em Belém de Judá, no sul. Agora, vocês acham que José chegou para Maria alguns dias, ou sei lá, semanas antes do nascimento e disse assim, Maria, esse menino é para nascer, segundo as profecias, em Belém de Judá. Vamos pegar as coisas e vamos nos mudar para Belém. Não, irmãos. Os irmãos sabem o que aconteceu? Uma causa natural. O primeiro imperador romano, César Augusto, lá em Roma, sem saber o que estava acontecendo, fez um decreto para que as pessoas fossem para suas próprias cidades de origem para se alistarem e serem contadas para os seus impostos, seja lá o que for. E tendo por causa disso, a Bíblia diz que José e Maria desceram para Belém de Judá. Causa natural? No tempo certo, no momento certo, longe de tudo e de todos, veio um decreto e José e Maria tinham que se deslocar de Nazaré
porque houve um decreto do rei, do imperador. O fato é que esse decreto, sob a soberana direção de Deus, era para que o Messias realmente nascesse no lugar que era para nascer, Belém de Judá. Então, eu gostaria só de que os irmãos entendessem também que todas as suas causas naturais têm a ver com o propósito sobrenatural da missão de Jesus. E a nossa pergunta não é simplesmente por que o Senhor me moveu daqui para lá ou dali para cá? Mas é a questão, o que é que isso tem a ver com a missão e a obra redentora de Jesus? Para a glória dele, a edificação do seu povo e a edificação da igreja. Porque realmente, a notícia foi mal, não foi uma notícia difícil, irmãos? Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso. Sempre olho esse texto e digo, o que é que a gente faz quando a gente escuta uma notícia ruim? Como é que você reage quando vê um Covid, uma pandemia? Agora, vocês sabem onde é que está a resposta completa aqui? A resposta completa está no versículo 14. E a resposta é essa. Jesus, por que Jesus deixou Nazaré? A resposta completa vem quando nós olhamos da perspectiva do plano redentor de Deus, da obra redentora de Deus, porque esta foi a vontade de Deus estabelecida e decretada, que o Senhor Jesus deveria começar o seu ministério nesta região. Veja lá, diz assim, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Quando nós começamos a entender os detalhes pela perspectiva de Deus, segundo a história da redenção, nós começamos a perceber que não existem causas naturais, tudo que Deus faz é com o propósito último com relação à missão de Deus. Você não está em Viçosa, você pode dar todas as razões naturais porque está em Viçosa ou porque saiu de Viçosa. Tem Viçosa, mas e seria a resposta correta, mas incompleta? Pense sempre da perspectiva do plano redentor de Deus. A propósito, isto é bíblico. Você pode estudar muitos outros casos. Eu vou só ler mais um texto. Por isso que eu digo, pessoal, não desperdice a sua geografia. A sua geografia tem a ver com a história da redenção. Não desperdice a sua geografia. Deixe-me só ler um texto aqui a mais, para que você possa compreender que todas essas migrações estão sob a soberana vontade e direção de Deus. Veja, o apóstolo Paulo, vou só ler esse texto, vocês continuem lá em Mateus capítulo 4, mas em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo, e aqui é impressionante, porque o apóstolo Paulo está pregando para os estoicos e os epicureus, ou seja, para um grupo de pessoas que não eram cristãs, que não eram crentes. Aí ele diz assim, veja o que ele diz sobre o Senhor. Ele diz assim, no versículo 24, ele começa a falar sobre o Deus dele. Ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida. Tem alguém aqui me ouvindo que está vivo? Eu creio que sim. Sabe por que está vivo? Você encontrou alguém vivo na rua? Sabe por que está vivo? Porque é Deus que dá vida. Vida, respiração e tudo mais. Agora veja o versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Isso é referência, irmãos, a Gênesis capítulo 1. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Em outras palavras, Deus já determinou, antes da fundação do mundo, o local e o dia, mês e ano em que cada um de nós ia viver. Todas as nossas migrações para o louvor da sua glória. Sem dúvida nenhuma, nós somos responsáveis por todos os movimentos, mas a Bíblia desse Deus soberanamente guia todas essas coisas. Veja lá, versículo 27. Cada pessoa nasce nesse mundo, em qualquer lugar que Deus determinou, com uma grande necessidade. Essa necessidade é essa, versículo 27. Para buscarem a Deus,
a necessidade de todas as pessoas em qualquer lugar do mundo, onde quer que elas estejam, a maior necessidade é a necessidade de se encontrar com Deus. Foi isso que o reverendo Elben César falou naquele vídeo que eu dei apenas 2 minutos e 20 segundos para vocês. Ele entendia perfeitamente isso. Mas não somente isso, veja o que ele diz. Para buscarem a Deus. Então, qualquer deslocamento meu, eu posso explicar a vocês por que eu estou nos Estados Unidos, por que eu moro nessa vizinhança aqui. Mas eu sei, eu posso dar todas as causas naturais, mas ao mesmo tempo eu sei que Deus não me colocou aqui simplesmente por causa das causas naturais, mas a resposta completa é porque Deus nos guia e tem um propósito redentor para os meus vizinhos também. Então a questão aqui é que eu possa alcançar aquelas pessoas que têm a maior necessidade de base da vida, que é conhecer a Deus. Porque Ele não está longe de nenhum de nós. Agora veja o versículo 28, aqui só para terminar esse primeiro argumento, e aí nos outros dois eu vou ser bem rápido de terminar. Veja o versículo 28, pois nele, ou por causa dele, seria o texto aqui, por causa dele, por causa de Deus, vivemos. Segundo, por causa dele nós movemos. E a propósito, o verbo mover aqui que não está se referindo ao aspecto coreográfico dos nossos movimentos físicos. Aqui mover é no sentido de se locomover, de migrar. É aquela mesma visão que quando a Bíblia diz que o povo de Deus migrou, ou foi para um lado, foi para o outro. Ele está dizendo que por causa de Deus nós vivemos e nós movemos todas as migrações. Você tem todas as aparentes causas naturais, mas a Bíblia diz, é Deus que soberanamente está guiando tudo isso. Nele nós movemos e nele nós existimos. Todas as pessoas do universo. Então a geografia do Senhor Jesus, o deslocamento de Jesus é guiado por Deus, assim como os seus deslocamentos e o seu lugar. Você tem todas as causas naturais. Por isso que eu digo, irmãos, não desperdice a sua geografia. O reverendo Elber, o pai da igreja, não queria desperdiçar a sua geografia, vendo Viçosa como meio através dos quais pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, em todas as áreas da vida, poderiam comunicar a graça maravilhosa salvadora de Jesus. E esse lugar aqui não somente alcançaria toda esta cidade, mas seria um meio missionário para alcançar o mundo todo. Vocês ouviram das suas próprias palavras. Vocês não podiam contar muitas histórias, porque a minha pergunta... meus irmãos, eu me acordo todas as manhãs e uma das coisas... Primeiro que eu oro, Senhor, ajude-me a não desperdiçar nem o meu tempo, nem a minha geografia. Senhor, me dê a oportunidade hoje, seja lá onde eu estou, para tomar a iniciativa e conversar com alguém sobre a salvação em Cristo Jesus. Para ver essas pessoas sendo transformadas e transformando o lugar onde elas estão. Não desperdicem a sua geografia. O valor da sua geografia não está no lugar bom que você vive, mas no propósito de redentor de Deus para onde Ele coloca você ou onde Ele envia você. Então, os irmãos vão começar a perceber que na Bíblia não existe causas naturais, as causas são mais supernaturais do que nós estamos imaginando. Então, às vezes eu estou no avião, irmãos, é a minha oração sempre, estou no avião, às vezes estou cansado de viajar, mas eu fico pedindo, Senhor, me dê a oportunidade de conversar com alguém, ajude-me, Senhor, a não desperdiçar a minha geografia. O Senhor Jesus nunca desperdiçou a geografia dele. A geografia dele foi toda guiada, está aqui, irmãos, era a profecia do Senhor. 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, ele já tinha dito que Jesus ia morar naquelas terras de Zebulon e Naftali. Então, quando chegou o momento que foi a causa natural e o Senhor percebeu muito bem, João foi preso. E aí Jesus disse, agora é meu tempo de ir para lá. Nós não temos esse conhecimento, mas nós temos essa direção. Essa direção. Então, essa é a primeira pergunta, mas eu vou terminar aqui com as outras 2 perguntas em Mateus capítulo 4. Meus irmãos, não desperdice a sua geografia. O meu querido e amado, que um dia eu vou estar com ele também, e vamos gozar para sempre no novo céu e na nova terra, reverendo Elben César.
não desperdiçava a sua geografia. Aqueles que o conhecem sabem disso. Não desperdiçava a sua geografia. Nem queria que os membros da igreja desperdiçassem a sua geografia. Nem queria que a igreja presbiteriana desperdiçasse a sua geografia. Mas agora veja bem, a segunda pergunta aqui é: para que Jesus foi morar em Cafarnaum, irmãos? E aí está a missão de Jesus. Diz assim: a missão foi: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mal, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Em outras palavras, para que é que Jesus foi morar? Para que as pessoas que estão em trevas vissem a luz. Para as pessoas que estavam mortas vissem a luz. Para a salvação dessas pessoas. O Senhor Jesus veio porque o problema fundamental de todo ser humano que viveu depois da queda, que vive hoje e que vai estar vivendo até a vinda do Senhor, irmãos, não é um problema acadêmico, não é um problema econômico, não é um problema social, é um problema espiritual profundo. Eles estão, de uma certa forma ou de outra, nas agonias, buscando alguma coisa, e o apóstolo Paulo diz, eles estão à procura de Deus, e muitas vezes não sabem, nós sabemos, e essa foi a missão do Senhor Jesus. O problema não é educação, nem econômico, nem saúde, nem pandêmico, nem étnico, nem de família, o problema é espiritual, o problema é do coração do homem. Trevas, e veja a expressão aqui, trevas e vale da sombra da morte, são metáforas usadas para descrever a situação de todo ser humano. E o Senhor Jesus veio para resplandecer. Jesus é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas. E aqui são metáforas para falar sobre alguém que está perdido, separado de Deus, do outro lado da rua, como do outro lado do mundo. O João mesmo diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 5 diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, a vida que vale a pena ser vivida é só através do Senhor Jesus, que veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, garantindo esta boa nova de que Ele pagou pelos nossos pecados e nos reconciliou com Deus. E agora nós temos uma nova vida para viver para sempre, fazendo diferença em qualquer lugar que nós estivermos ou estejamos. Quando Deus chamou o apóstolo Paulo, deixou bem claro para ele, ele disse assim, o apóstolo Paulo, quando compartilhou a experiência da conversão dele, disse assim, que quando Deus falou com ele, falando com o governador Festo, o governador romano, ele diz assim, quando Deus o chamou, disse que Deus falou para ele, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Esta foi a missão de Jesus, transformar pessoas de dentro para fora, de tirar coração de pedra e colocar coração de carne, para que as pessoas possam fazer uma diferença. Esta é a missão da igreja, ontem, hoje e para sempre. A igreja não tem uma missão política, a igreja tem influência política. E Deus vai usar os membros da sua igreja nesse processo. E a igreja devia apoiar esses irmãos. Mas a missão da igreja é esta. É tirar pessoas das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança dos que são santificados pela fé em mim. Essa foi a palavra do Senhor para Paulo no dia da sua conversão. E finalmente, irmãos, o que é que Jesus fez nesses lugares? Como é que Jesus tirou essas pessoas das trevas? Veja o versículo 17. E aí vem, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Venha o teu reino. Em outras palavras, qual foram os meios que o Senhor Jesus usou? Os meios que ele disse que o Espírito Santo ia usar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, sereis minhas testemunhas. O meio que Jesus usou, irmãos, o que Jesus fez nesses lugares? A Bíblia diz que Jesus foi pregando, dizendo, compartilhando, ensinando, testemunhando, falando, proclamando, vivendo. Não existe
sociedade transformada sem pessoas transformadas pelo Evangelho. O que faz a diferença na sociedade são pessoas transformadas. E só Jesus pode fazer isso pelo poder do Espírito Santo. E veja bem a mensagem, arrependei-vos, em outras palavras, isso aqui é um resumo. Arrependei-vos, em outras palavras, vocês estão em rebelião contra mim. Vocês são pecadores, se arrependam. E o que é que vai dizer? Diz assim, porque está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, se arrependam porque o rei que estava para vir está aqui. Quando a Bíblia se refere ao reino dos céus, está referindo sobre o domínio de Deus. O rei está presente. Isaías 9:6. E vocês, no momento que vocês se arrependem, eu lhes dou perdão real e eu lhes trago para o domínio do meu reino, para o meu domínio. E nós vamos fazer a diferença neste mundo, porque esta é a missão do Senhor Jesus. Um dos hinos que eu gosto muito de ouvir é aquela Conta-me a História de Cristo. Grava no meu coração essa inaudita história de graça, paz e perdão. Meus queridos, quando foi a última vez que contamos essa história para os nossos filhos, netos, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos companheiros de trabalho, lá na universidade e onde quer que a gente esteja? Esta é a missão da igreja. E a igreja não usa as armas do mundo. A igreja, segundo Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo, segundo Coríntios, se não me engano, capítulo 10, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência do Senhor Jesus. Esta igreja ontem, hoje e até a vinda do Senhor Jesus. Fazei discípulos, disse o Senhor Jesus, seguidores de Cristo, pescadores de homens. Orem por pessoas, procurem pessoas, não desperdicem a sua geografia que é guiada por Deus. E quando você ver a causa de alguma coisa, nunca assuma que isso é uma causa natural. Deus está lhe mostrando alguma coisa. Nunca fique só na resposta correta, mas procure a resposta completa da perspectiva de Deus. E que essa seja a missão de Jesus, que era a visão dos pais desta igreja, especialmente do nosso querido que está na glória com o Senhor, não muito distante de nós, Reverendo Elber Lenz César. A Bíblia diz que a mistério é que nós nos lembremos deles. Porque quando nós nos esquecemos da história, nós não somente repetimos os erros da história, nós deixamos de repetir os acertos da história. Então, irmãos, voltem sempre para a missão do Senhor Jesus. A missão de Jesus, o trabalho de Jesus e a IPV, ontem, hoje e amanhã. Que Deus abençoe. Que assim seja, que as nossas vozes sejam incansáveis, proclamando essa mensagem bendita e redentora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos teus filhos. Nós somos teus filhos por meio de Jesus Cristo, teu unigênito, o nosso Redentor. Ó Deus, nós ouvimos a tua palavra hoje de manhã e o nosso coração queimava, Deus, ouvir a tua palavra. Senhor, nós queremos fazer essa missão de Jesus, proclamar as obras, as maravilhas, a redenção que Cristo conquistou para nós, para o teu povo. Ó Deus, nós queremos, no poder do teu Espírito, na autoridade do teu Espírito, ó Deus, no fervor que o teu Espírito nos traz, proclamar essa boa notícia para todas as pessoas, Deus, aquelas que estão ao nosso redor, aquelas que nós temos acesso, ó Pai. Senhor, nós pedimos a graça do Senhor, que possamos aproveitar cada oportunidade, ó Deus, para proclamar a tua palavra.
Senhor, abençoe a IPV, a nossa igreja aqui, todas as igrejas de Viçosa, ó Deus. Pedimos a tua graça para que a gente continue, ó Deus, proclamando o teu evangelho, continuando essa missão. A missão que os nossos pais começaram há décadas atrás, ó Deus. Que a gente possa continuar e que os nossos filhos, ó Deus, possam continuar essa obra nesse campo, ó Deus. Deus, nós pedimos para que o Senhor nos ajude a lembrar, Deus, a valorizar de que é o Senhor, Deus, quem coordena a nossa geografia, ó Deus, as nossas mudanças, os nossos movimentos, seja vindo para Viçosa, seja saindo de Viçosa, ó Deus, que a gente continue essa obra com entusiasmo e com fervor. Ó Deus, pedimos para que o Senhor, Deus, traga esse sopro do teu Espírito sobre essa cidade, ó Deus. Precisamos muito desse avivamento, ó Deus, que nos foi lembrado. Ó Deus, precisamos muito dessa obra sobrenatural, dessa obra surpreendente, ó Deus, dessa obra especial do teu Espírito, despertando, ó Deus, mentes cauterizadas, ó Deus, rebeldes, insensíveis ao teu evangelho, ó Pai, despertando, trazendo vida, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Ó Deus, precisamos, ó Deus, que o teu Espírito renove, ó Deus, as forças dos mais velhos. Encoraje os mais novos, ó Pai, para que a gente possa continuar essa boa obra do Senhor e que o teu nome seja glorificado, ó Deus, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra, no trabalho, na missão do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a direção temporal, geográfica, profissional e ministerial do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus disse: amém.